Fala galera, aqui é o Rogrão e esse aqui é o meu vídeo sobre o primeiro contato que eu tive com a franquia Zelda. Eu vou tentar sintetizar 15 horas de gameplay em um vídeo só, eu espero que fique bom. Eu comecei pelo primeiro Zelda de Nintendinho porque eu gosto de jogar as coisas em ordem cronológica, porque eu consigo entender como que uma franquia começou, o que fez ela ser tão aclamada e a sua evolução ao longo do tempo. Pra quem não sabe, eu faço lives de jogos retrô toda segunda-feira de noite lá na Twitch. E por lá, a gente tá jogando os jogos mais clássicos de todos em ordem cronológica também. O jogo mais antigo que eu já trouxe em live foi o Super Mario Bros. De Nintendinho, que ele é de 1985, foi o único desse ano. Também tivemos 4 games de 1986, e o Zelda foi um deles, 9 de 1987 e 9 de 1988. Lá na nossa live, atualmente, a gente está no ano de 1989 ainda. E desse ano nós temos 16 jogos. O que acontece? Eu fiz uma espécie de curadoria, tá, de jogos que eu gostaria de trazer em live. Então teve muito estudo por trás, muita pesquisa. E de 1985 até 2008, mais ou menos, nós temos 600 jogos que nós vamos jogar em live. Então vai ser uma espécie de jornada através da evolução dos games. Então a gente está em 89, depois vamos 90, 91 e por aí vai, jogando todos os tipos de console, todos os tipos de jogos. E eu te convido para você curtir com a gente lá toda segunda-feira de noite, porque diversão vai ter de sobra e é só o começo. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui pro YouTube, eu dou uma resumida na minha jogatina. A gente faz o jogo em live e depois eu faço uma espécie de react de como foi minha jogatina, eu comento por cima, eu dou minha opinião, depois coloco uma nota final e coloco o ranking desses jogos que eu estou fazendo em live. O legal é que na maioria das vezes é o meu primeiro contato com o jogo, ou o meu primeiro contato ao ponto de eu jogar muito, sabe? Às vezes eu experimento o jogo ali e fecho, mas em live eu tenho essa vantagem de poder jogar ele até eu decidir se ele é bom, se a gente vai continuar ou não. E o jogo de hoje, The Legend of Zelda, de Nintendinho, de 1986, também foi o meu primeiro contato com ele em live. E o legal é que vocês podem ver como é que eu vou descobrindo as coisas do jogo, como eu vou aprendendo, como que eu vou me encantando com o jogo ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Solta a vinheta. O começo da minha jornada em Zelda foi aí. Eu peguei uma ROM traduzida, como vocês podem ver, só que eu ainda estava me habituando com os controles, mecânicas e etc. Normal, né? Principalmente para RPG. Ok. Eu resolvi começar pelo primeiro e sem ver nada. Apenas a minha ideia era ter o contato mais cru possível com o jogo, sem ver tutorial, sem ver resumo, gameplay e nada desse tipo. Eu queria ter a experiência mais próxima possível de uma criança dos anos 80 colocando o Zelda lá no cartucho lá, né? Colocando o cartucho lá e tentando entender como que o jogo funcionava. Eu não tinha visto detonado, nem mapa, história, explicação de itens, nada. Eu fui completamente entregue pro início do jogo. Então, vocês vão ver que minhas primeiras horas de jogo aí foi 100% exploração, tentando entender a mecânica, como funcionavam as armas e os inimigos, tentando entender como é que o jogo funcionava mesmo. Já peguei 2 desse. Tá, agora não tá jogando. Talvez eu tenha que estar com vida cheia, né? Não sei. E isso, obviamente, resultou em várias mortes. Nossa, tinha atacado os 3. Só que, aos poucos, o jogo foi me conquistando, né? Porque nele continha mecânicas que a gente não vê com muita frequência em jogos de 1986. Como, por exemplo, uma loja com itens. Quem entrou nessa caverna aqui, por curiosidade? Compre o que quiser. 160, 100 e 60. Cara, eu vou esperar pra eu comprar o escudo, cara. Aqui uma coisa legal que tem várias partes do jogo. Que você entra numa caverna, você encontra um NPC, que ele fala, ó, se você me pagar eu te dou uma dica. E você vai lá, paga. No caso eu paguei 30 moedas e ele me deu a dica onde eu deveria ir. Super legal. Deixa eu ver o que tem aqui.
Pague-me para falar. Como em todo bom RPG, quando você explora muito, você é recompensado, né? E no Zelda não é diferente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é, vocês vão perceber aí que o barulho, quando você tá com um tracinho, no caso um coração de vida ali, fica um barulho muito irritante, sem parar, assim, realmente isso é bem irritante. E aí eu encontro um lugar que vai me ajudar muito durante o jogo, porque essa sininho aí, essa fadinha, que eu não sei o nome, desculpa aí se eu tiver cometendo uma gafe, mas foda-se. Cara, ela recupera a sua vida inteira. E eu descobri totalmente sem querer. Que isso? Encheu foi minha vida, filho. Esqueça tudo. E explorando bastante, eu acabei encontrando uma ilha que estava cheio de árvore aparentemente morta. E ela tinha uma árvore no meio que, se eu entrava nela, ela dava acesso a uma caverna. E aí que começa a aventura de verdade. É aí que começa o jogo de verdade. Porque são várias dessas cavernas que, vencendo elas, passando do chefe delas, você ganha uma parte de um cristal que vai juntar lá pra você chegar no último... Você tem que estar com ele pra chegar no chefe final. Que isso. Nice. Cada sala, vamos dizer assim, vamos chamar de sala, tinha um desafio diferente, com um inimigo diferente, e eu fui entendendo como que funcionava essas dungeons, né? E algumas salas, elas tinham umas dicas muito valiosas. Consigo empurrar? Consigo! Haha! Esqueça tudo! A península a leste é o segredo. Só isso, velhote. Em todos esses labirintos, tinha alguns itens que te ajudavam, né? O mais importante de todos era o mapa. Sempre que em algum lugar tinha um mapa, e o mapa facilitava muito. Uai, peguei um mapa ali, ué. Interessante. Esse mapa é detalhadão, aí, ó. E também foram aparecendo outras armas que iriam me auxiliar no longo da minha jornada, né? O problema é que eu sou tão imbecil que no momento ali que apareceu o item, eu achei que tinha dropado uma banana. Obviamente não era uma banana, e depois eu fui ver que era um bumerangue, mas é muito idiota, não tem lógica. Dropou uma banana? Que porra de banana é essa? Que é isso, hein? Deixa eu ver. Oh, não é banana, é bumerangue, mané. Porra, top, hein? Eis que me deparo com o primeiro chefe do jogo. Uma coisa que não é muito comum em jogos da época é que, beleza, eu morri ali, só que eu voltava do começo da dungeon, só que com os itens que eu adquiri antes de morrer. Ou seja, o mapa tava ali, eu tava com um bumerangue, né, a banana, e, ou seja, a progressão continuava. Isso era legal, eu achei legal. Veremos. Na minha segunda tentativa de matar o chefe foi bem tranquilo, foi bem de boa. E a gente matou ele sem tomar dano. E aí o legal de você jogar o jogo sem ter visto nada é que, olha só, você vai ver a minha reação. Depois que eu mato o chefe, eu pego o coração, eu vejo que eu ganho, que a minha vida se estende. Olha a minha felicidade. Caralho, uma vida extra, um coração extra, maravilhoso, bom demais, tá doido. Olha só, peguei. E basicamente o jogo é isso. Você tem um mapa gigante, lotado de inimigos. Em pontos específicos do mapa tem essas dungeons. E aí você vai ter que passar por todas elas e matar os inimigos. E também o chefe final, óbvio. E aí, claro, nesse meio tempo você vai ter vários itens que vão ser necessários, itens que vão te ajudar, muita exploração. E claro, matar os inimigos para adquirir moedas, para comprar outros itens para deixar seu personagem ainda melhor. E como eu falei lá atrás, você explora e você também é recompensado.
segredo é a árvore no fim da linha. E aqui a gente chega no nível 3. Vocês devem estar pensando, uai, cadê o nível 2? Pois é, eu não tava jogando com mapa, tutorial, detonado, nada. Então eu visitava as dungeons na ordem que eu ia descobrindo elas no mapa. Que isso? O que difere basicamente as várias salas que tem nas dungeons são os inimigos. Só que em algumas salas elas estavam abarrotadas de inimigos. Esse caso ele deixou o jogo até mais lento. O jogo ele meio que não aguenta, né? O processamento do jogo não aguenta tanta informação na tela e aí ele ficou bem lento. Agora, Mano, e o jogo te recompensa quando você limpa essas salas. Então é sempre bom aonde você passar tentar matar todos os inimigos se possível. Boa, vamos. E aquele mesmo esquema da primeira dungeon, né? Você mata o inimigo final pra você ganhar aquela partezinha da Triforce. Ah, moleque! E a vida do pai tá como? Crescendo, filho. Esqueça tudo. Mano, se eu te falar que essa caverna parece uma suástica, eu tô viajando? Não tô, né? Nesse momento eu dou um upgrade monstruoso na minha melhor arma, a espada. Agora sim, agora tava imbatível. Agora deu pra pegar a espada. Agora sim, papito. Aí o momento que eu descubro mais um labirinto, né? Eu tava jogando sem mapa, então às vezes eu batia de frente com um. Esse aí é o nível 4, né? E esse nível tem uma particularidade diferente dos outros que eu já tinha visitado. Nesse tem algumas salas que elas estavam 100% escuras. Só que eu não tinha entendido que nas lojas tinha um item que era uma vela e fazia tudo ficar claro. Isso deixou tudo mais difícil, porque eu fui passando literalmente no escuro. Uma coisa aqui, velho. Chegou um momento aí que eu já tava bem avançado nesse labirinto, mas eu preferi retornar, porque eu tava muito perdido e eu tava com a sensação de que eu tinha deixado alguma coisa pra trás, eu tava sem o item que eu precisava de ter, e aí eu comecei a voltar alguns passos atrás. Eu tava com a impressão que eu tinha que fazer alguma coisa fora da caverna, eu tava definitivamente perdido, né? E explorando lá fora, eu fiz algumas coisas e me deparei com o labirinto 6. E aí eu fui e resolvi entrar no labirinto 6. E deixar o labirinto anterior pra trás e depois eu resolveria ele. Não tancar é muito pica, mano. Essa luta com esse dragão aqui foi sensacional. Dá uma olhada. Aí é 2 é foda. Ah! Matei! Na hora que eu tomei dano eu matei, caralho! Nesse labirinto aí eu fiquei mais de 1 hora só pra entender que pra acessar o chefe, eu já tinha passado o labirinto todo, mas pra chegar no chefe eu tinha que colocar uma bomba na parede, aí abrir um caminho pra eu ir pro chefe. Mas eu não conseguia, eu não sabia que era isso. Então eu tive que acessar o YouTube. Eu tive que recorrer ao YouTube, eu não gosto de fazer isso, mas eu tive que recorrer ao YouTube. Esse foi disparado, o labirinto que eu mais empaquei, tranquilamente. E só assim que eu consegui passar. E esse tempo todo que eu gastei pra chegar no chefe e matar ele com um dano. Um tiro só eu já matei ele. Holy shit. Cadê Manjerico? Manjerico tá aqui, ó. Ah, Manjerico aqui, ó. É o Manjerico, rapaz.
cá, ó. Ei, pessoal. Oi. Aqui eu já tô na Dungeon 5, né? E eu pego um item muito importante, que é a flauta. A flauta é extremamente importante, vocês vão entender agora o porquê. Olha aí. Esse nível 7 aí foi um dos que eu mais perdi tempo tentando passar. Eu fiquei ultra perdido. E o nível em si, ele era bem difícil. Cada sala tinha muitos inimigos, difíceis de matar e tal. Eu penei, viu? Caralho. E aí eu tive que recorrer ao manual do jogo. Coisa que era pra eu ter feito lá desde o começo. Que eu acho que ia deixar a minha aventura mais dinâmica, né? Ia deixar tudo mais fácil e tal. Aí realmente, depois que eu dei uma lida no manual, que eu dei uma passada de olho no detonado ali pra saber onde eu tava, e com certeza depois que eu olhei o mapa, aí beleza, aí as coisas clarearam pra mim, isso me auxiliou muito, muito mesmo. Ah, e tem uma coisa que eu acho que não ficou muito clara, é que a espada, que é o item que você mais usa, ele tem uma peculiaridade. Ele só tem esse ataque de distância se você tiver com a vida cheia. Aí, quando você toma qualquer tipo de dano e você não tá com a vida mais cheia, aí você não tem mais esse ataque à distância. Você consegue acertar os inimigos por perto. Por essas e outros que esse cajado aí é um excelente item, porque independente da sua vida ele dá um ataque à distância, então ele é muito útil. Só pra vocês entenderem o tanto que eu fiquei agarrado nesse nível 7, eu fiquei uma live inteira nele. Eu tive que consultar mapa, consultar detonado. Até o YouTube eu tive que consultar, velho. Eu vou ser sincero, mas é foda. Eu já tava tipo. Não tinha mais neurônio pra gastar, sacou? Disparado foi a parte do jogo que eu mais travei, sem dúvida. A grande vantagem disso tudo é que eu fui aos poucos fortalecendo meu personagem, né? Minha gameplay em si, fui coletando moeda, comprando itens e tal, então eu fui fortalecendo tudo, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se não fosse o YouTube, eu estaria procurando essa passagem secreta até agora, de verdade. Eu rodei esse labirinto de cima pra baixo, de baixo pra cima. E o segredo pra sair dele era uma passagem secreta que eu nunca ia descobrir. Enfim, coisas de jogo antigo, não tem jeito. Phantasy Star 1 tem uma desses também. E enfim, coisa de psicopata, né? E essa passagem secreta me levava ao chefe da dungeon. Esse dragão verde aí que foi mega fácil de passar, como vocês vão ver agora. Aê, ganhei mais um coração, mané. Caralho, finalmente, bicho. Pelo amor de Deus. Que dificuldade. Nó. Em comparação com o 7, esse nível 2 aqui eu passei em menos de 10 minutos. Foi ultra rápido. Acho que um dos mais fáceis do jogo. E de quebra ainda ganhei um coração de vida ainda. Boa, coisa boa, rapaz. Mais uma dungeon completa. Dungeon 2. Agora sim. Dungeon 2 completa. Triforce está começando a se completar aqui, ó. Se não tivesse detonado no início desse jogo nunca. Isso aqui, ó, é mais uma prova cabal que se eu não tivesse detonado, eu nunca ia zerar esse jogo. Olha como é que abre o Labirinto 8. É o 8º calabouço, o penúltimo calabouço. Bomba explode ele rapidaço, hein, velho. O nível 8 também me deu muito, muito, muito trabalho e ele era bem, bem difícil. E só que depois de muita insistência, né, muita insistência e uma ajudinha do detonado, a gente conseguiu resolver. Mais um coração, eu tô cheio de coração. Ai, nossa senhora, velho, 1h30 pra passar só dessa dungeon. Você tá louco. Que isso?
1h20, vai, 1h20. 2. Eu também percebi que eu não tinha ido no nível 5, então eu tive que passar por todo ele para chegar no nível 9, só faltando ele. E esse nível, curiosamente, foi o mais fácil de todos. Eu passei com muita facilidade. Em tese eu não preciso de chave mais. Em tese não preciso de chave mais, né? Olha só o coração que faltava, meu Deus. Ah, agora sim, papai. Era o Triforce que faltava, meu parceiro. Agora sim. Esse print merece até... Ó, coisa linda, completo. Completo. Quase que eu não fui no labirinto 5. E aí é o momento que eu chego no último labirinto do jogo. Você vê que a trilha sonora até muda, que é onde o filho chora e a mãe definitivamente não vê. Eu gastei quase 2 horas nessa última dungeon, que era a mais difícil e complexa do jogo pra mim, tá? Quando eu pego o mapa aí, vocês conseguem ver o tamanho da dungeon, a quantidade de salas que tem nela, absurdo, absurdamente gigante. Ah, o tamanho da dungeon. Ai, ai. Claramente, estou tentando resumir 5 lives em um vídeo, então isso aí eu vou mostrar só um trecho do quanto eu penei nessa dungeon aí. Realmente tinham salas extremamente complexas, lotadas de inimigos difíceis. Sorte que isso já está bem avançado o jogo, porque você pena, você passa um aperto brabo aí. Depois de muito perrengue, muita quebração de cabeça, olhar o mapa detonado e 15 horas de gameplay, eu deixo vocês aí com a parte final do jogo, que a gente chega no chefe final, aí depois eu volto com a nota e algumas considerações. Minhas considerações finais e minha nota, tá? The Legend of Zelda é o melhor jogo que eu joguei em live do ano de 1986. Comparado com os outros jogos desse ano, ele é de longe o melhor. A jogabilidade é muito boa e tem muita coisa de jogos atuais, de Metroidvania e RPG. Sensacional, apesar da trilha sonora um pouco chata às vezes, porque ela é muito marcante, né? E de inimigos um pouco difíceis demais, o chefe final eu achei um dos inimigos mais fáceis do jogo. É um ótimo jogo e dá pra entender o porquê a saga de Zelda é tão aclamada, porque ela começou com um jogo sensacional e muito à frente do tempo pra época, tá? A minha nota final pra esse jogo é 8.3 de 10, tá? E é isso, rapaziada. O vídeo é longo, deu muito trabalho. Se alguém chegou até aqui, por favor, considera dar um like aí,
considera se inscrever no canal, deixar um comentário, é muito importante pra gente que tá criando conteúdo. A gente é um criador de conteúdo muito pequeno aqui no YouTube, então qualquer curtida ou comentário, qualquer coisa desse tipo é muito bom pro nosso vídeo ser mostrado para mais pessoas. E enfim, é um vídeo que me deu muito trabalho, mas é muito prazeroso ver ele feito. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. É um formato que eu estou tentando adaptar ainda. Talvez em alguns vídeos pode ser que ele fique muito longo, mas eu estou tentando testar esse formato ainda. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Mais um pra E lista. até mais. Um abraço. Mais um pra lista dos zerados.